Olá, minhas belezuras, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o motivo do meu sumiço, tá? E aproveitar para esclarecer algumas coisas sobre o acontecido, né, do motivo do meu sumiço e deixar até um recado, um apelo, alguma coisa do tipo, tá? Bom, gente, eu sumi porque meu pai ficou doente, ele teve um AVC. E daí ele foi, né, ele estava no hospital de emergência e ele foi transferido para um hospital que chama hospital de base. E esse hospital é um hospital onde são várias pessoas, não são só pessoas com doenças físicas, mas com doenças mentais, problemas de recuperação, né, de drogados. E meu pai foi só piorando, piorando e infelizmente meu pai faleceu não tem nenhum mês. Nesse meio tempo, meu pai ficou 40 dias entre um hospital e o outro, né? E aí nesse meio tempo eu ia lá cuidar dele, mas assim, o hospital é um lugar de muita bactéria, né? Eu já sou uma pessoa que se eu parar de me alimentar, minha imunidade já cai muito rápido. E todas nós ficamos sem comer, porque meu pai, diante da AVC, deu uma complicação na garganta onde ele não conseguia engolir, então a gente também não conseguia comer e saber que ele não estava podendo comer, né? Então, ali ainda não tinha emagrecido muito, mas eu acabei pegando uma pneumonia que atingiu os 2 pulmões, onde me evitou, né, de continuar indo lá passar a noite com meu pai. Eu fiquei 2 noites no hospital de emergência, 3 noites no hospital onde ele ficou, né, onde ele faleceu. E infelizmente quando eu estava voltando, né, me recuperei, quando eu estava voltando, meu pai faleceu, tá? Assim, gente, não posso dizer pra vocês que meu pai faleceu do AVC, não foi, porque do AVC ele já estava melhor. Ele teve AVC onde atingiu o lado direito dele, ele já estava movimentando os braços, ele já estava andando, a fisioterapeuta já tinha liberado as filhas, que eram as acompanhantes da noite, de ficar com meu pai, de levar meu pai até o banheiro, porque ele já estava tendo firmeza nas pernas, meu pai já estava fazendo um exercíciozinho igual a bicicletinha, onde ficava numa cadeira. Porém, a gente começou a ver algumas complicações, né? E o quarto que ele ficava era péssimo, não tinha porta, ele ficava de frente para uma janela. E uma semana antes do meu pai ter o AVC, ele tomou antibiótico porque ele teve uma pneumonia. E depois lá foi falado que ele pegou outra pneumonia. Quer dizer, para o idoso que já teve AVC, já teve uma pneumonia, pegar outra pneumonia é fatal, né? E daí ele teve algumas complicações, como sair muita secreção por conta da garganta, como tossir demais, às vezes. Eu que sou leiga, perceber que meu pai estava broncoaspirando e o enfermeiro falar que é normal, tá? Meu pai usava Enteral, que é uma sonda que enfia por aqui, desce pela sua garganta e vai lá no estômago para que ele pudesse ter alimentação sem precisar engolir, porque ele não estava fazendo a deglutição, né? Quando meu pai colocou, eu estava presente e aí eu vi que a primeira vez que colocaram a sonda, levaram ele para o raio-x, a sonda não estava no lugar. Eu perguntei para esse enfermeiro, na noite que meu pai estava tossindo sem parar, se a sonda poderia estar fora do lugar. E ele, sem profissionalismo nenhum, me perguntou se a sonda não estivesse ali onde ela poderia estar. Eu falei com ele que o profissional era ele que deveria me responder. E aí eu já emendei dizendo que quando ele colocou a sonda, quem estava com ele era eu. E que eu vi que no raio-x ela não tinha ido para o lugar. Tiveram que retirar e colocar outra para poder ir para o lugar. Ou seja, ele ali viu que eu não era tão burra. E aí ele começou a querer explicar várias coisas, tipo assim, como ele viu que eu não era tão idiota, ele começou a querer explicar um monte de coisa. Eu falei que
A única coisa que eu queria saber era se o médico já tinha visto meu pai, era se aquele quadro que ele estava não era melhor ali para um CTI, e eles falando que não, eles falando que não. Meu pai delirava durante a noite, durante o dia muito bem. Meu pai ficou lúcido o tempo todo. Durante a noite ele delirava. Uma hora era o acesso, que devia já estar há muito tempo. Outra hora era porque meu pai era uma pessoa ativa e se encontrou no hospital. Só que meu pai já tinha ficado outras 2 vezes no hospital e nunca delirou. Até quando a gente descobriu que era dado um remédio ao meu pai que estava fazendo efeito contrário, que era o diazepam. E na minha presença, as 3 vezes que eu estive de acompanhante com ele, 2 vezes eu percebi que o diazepam era administrado em todos os pacientes que estavam no quarto que meu pai estava. Ou seja, a impressão que dava era que a diazepam era dado para apagar os pacientes para que os enfermeiros da noite não precisassem ter tanto trabalho, tá? E assim, não foi só o meu pai, né? Quando a gente frequenta um lugar desse, a gente tem várias histórias, né? Eu fiquei 3 noites com ele só, mas antes, como eu revezava com as minhas irmãs, antes de eu dar o problema, eu visitava. E por várias vezes, na hora que eu ia me encaminhar para o quarto do meu pai, eu passava pelo quarto de outros pacientes, ou alguns pacientes me chamavam, até para saber quem estava ali da minha família, aquela coisa toda. E rapidamente eu conheci algumas histórias. Pessoas que viviam ali 3, 4 anos, pessoas que a família não ia visitar. E que às vezes eles contavam com a visita da família de outro paciente, né? Então assim, são maltratados, né? Eu não posso falar o nome do hospital, mas quem me conhece, quem acompanhou tudo, sabe qual é o hospital que eu tô falando. São maltratados. Não existe uma pessoa tá passando mal, se sentindo mal, mal-estar, falta de ar, vontade de vomitar e falar que não é nada. Não existe uma pessoa estar tendo tremedeira de balançar a maca e falar que era emocional. Isso foi falado pro meu pai. Ele teve tremedeira e falaram que era emocional porque minha mãe estava chegando. Porque a gente ficava de 6h30 a 8 horas da manhã. 8 horas não podia ficar, de 8 a meio-dia ninguém poderia ficar. E sendo que assim, nós estávamos dispostos a ajudar a dar banho se fosse preciso, embora meu pai já estava bem mais firme, já dava para ele ir tomar o banho dele sozinho, sem precisar, né? Na hora do banho, é na caldeira, então junta aquele monte de homem, depois todo mundo fica enrolado na toalha esperando os enfermeiros passarem. Gente, para um idoso que pode pegar pneumonia a qualquer momento, e para paciente que já estava com pneumonia, é um perigo, né? E aí eles falavam que era tremedeira, que era normal. Nós estamos com o prontuário dele, nós sabemos que teve coisas que não foram relatadas. Então, assim, é uma negligência total, tá? Infelizmente, ele faleceu. Na sexta-feira colocaram ele numa sala de isolamento com uma suspeita de tuberculose. Sábado fomos visitá-lo. Sábado de noite, mexemos daqui, mexemos dali, conseguimos transferência para o hospital onde cuida de tuberculosos. O hospital que ele estava só falou que ia transferi-lo no outro dia. E meu pai passou a noite toda dentro da sala, sozinho, sem campainha, um quarto sem campainha. Para vocês terem uma ideia, no sábado meu pai ligou para minha irmã para pedir para ligar para o hospital, para alguém lá no quarto, porque ele estava passando mal, tá? Pois bem, domingo foi minha mãe e minhas 2 irmãs para lá para fazerem a transferência do meu pai para esse hospital onde nós tínhamos conseguido. Minha mãe pediu para subir, não deixaram, falaram que ia subir para ver se estava tudo bem, e dali a uma horinha e pouquinho chamaram minha mãe dizendo que meu pai havia falecido. Até hoje não explicaram se eles tentaram reanimar meu pai, não está escrito nada, não tem marcas se eles usaram o carrinho de choque, nada disso, tá? Simplesmente, acho que chegaram, viu que meu pai já estava morto, morreu dormindo e acabou, não teve mais... Não souberam explicar mais nada, né? Bom, pois bem,
a sentido espiritual, meu pai era evangélico, meu pai era uma pessoa de muita fé, independente da religião dele, a sentido espiritual, meu pai foi muito em paz. Todo o sofrimento dele cessou. A fisionomia que ele estava sexta e sábado, domingo acabou, tá? Então, assim, o sofrimento foi embora. Mas ficaram outros pacientes lá, né? E no momento que eu voltei lá no hospital, que o médico chamou, que falou todo o quadro, aquela coisa, aquela parafernália toda que era para ter feito quando ele estava vivo, quiseram fazer depois de morto, né? E o recado que eu deixei lá no hospital e que hoje eu deixo aqui para quem for da área da saúde e estiver me assistindo, guardar para si, pensar um pouco, é que assim, eu tenho consciência, gente, que a equipe da área de saúde, ela não pode ser totalmente coração. Minha irmã já foi enfermeira, então não pode se envolver tanto, sabe, com o paciente. Mas também não tem que tratar como se fosse bicho, porque nem bicho a gente não trata mal mais. E é crime, né? Então, assim, esse hospital são pessoas que vivem 3, 4, 5 anos lá. Já tem a dor de estar doente, a dor de ser abandonado pela família, entendeu? Então, assim, os funcionários daquele hospital passam a ser as pessoas mais próximas desses pacientes, entendeu? O meu pai, gente, ele morreu envolvido de muito amor pelas filhas, pela esposa e pela uma prima que é a afilhada deles, que revezou com a gente à noite, que é como uma filha também, que no momento de dor ela estava lá do lado dele. Tiveram pessoas que era para estar do lado do meu pai que não foram não, sabe? Mas isso aí a gente bota na mão de Deus. Independente disso, a família que meu pai construiu estava lá com ele até o fim mesmo. Ele só foi enterrado sozinho porque a gente não podia. Mas até o fim, até onde estava ali o meu pai, nós estávamos, tá? Então, assim, ele foi feliz, porque ele não se encontrou no hospital sozinho. Agora, e os outros pacientes? Então, o recado que eu deixei lá no hospital, que hoje eu deixo aqui pra vocês, é o seguinte: sejam um pouquinho só mais de coração. Pensem que hoje é um paciente que vocês não conhecem, mas que amanhã pode ser o pai ou a mãe de vocês. Ou até vocês, porque nós vamos ficar velhos. Nós vamos passar por alguma situação que vamos nos ver na cama de um hospital. Entendeu? Então, assim, não trate com tanto desprezo. Não pense que um paciente está falando que está passando mal, mas é bobeira, é emocional, é drama. Entendeu? Por quê? Essas pessoas que não têm a família, muitas vezes elas têm o médico, o enfermeiro, como parte da família. Ou uma mãe, um pai, um filho, um irmão. Entendeu? Porque quando esse pessoal, quando vocês da equipe médica entram no quarto, nem sempre eles sorriem porque vocês estão trazendo um remédio que vai curar a dor deles, que vai cessar a dor deles. Eles estão sorrindo porque são as pessoas mais próximas que eles têm. E que às vezes eles estão tão carentes que eles só precisam de um sorriso. Não precisa abraço, não precisa beijo, porque o que nós sabemos, o que a gente viu também, é que tem enfermeiro, né, enfermeiros com aquele nojinho. Não sei pra que faz enfermagem, né? Enfermagem, gente, é você cuidar de uma vida. Entendeu? Quer dinheiro fácil? Faz uma outra coisa. Sabe? Agora são outras vidas. E são famílias, são pessoas que confiam a vocês cuidar daquela pessoa. Entendeu? Então, trata aquelas pessoas com um pouco mais de carinho. Sabe? Claro, separa o pessoal do profissional. A hora que tem que ser profissional, vocês vão ser profissionais. Mas a hora que tiver, que vocês verem que tem aquele paciente precisando, abra um sorriso, mostra que tá ali. Entendeu? Porque às vezes, quando meu pai passava mal, tudo que ele pedia era para segurar na mão dele. E parecia que tudo que ele sentia tinha melhorado. Entendeu? Não tinha. Meu pai não reclamava muito de dor, mas era isso. E quantas pessoas às vezes estão lá, sem a família por perto, que só precisa de um sorriso. Entendeu? Então, assim, não dá. Eu sei que tem pacientes que são chatos, porque no quarto do meu pai tinha um chato. Eu sei que tem acompanhante que também trata os funcionários como se fosse
subordinado, né? Eles falam assim, eles acham que tô correndo a barriga. Eu sei que tem, eu sei que estressa, tá? Só que tem aqueles pacientes que são todo coração, sabe? Nós chegamos no hospital, gente, nós fomos elogiados porque diante de todas as famílias que já passaram lá, a nossa família foi a mais unida. Entendeu? Isso foi legal de ouvir? Foi, mas eu preferia que meu pai tivesse vivo para ouvir também. Entendeu? Até mesmo para ele poder falar o que ele sentia, né? Até mesmo para ele falar o quanto Deus foi bom em ter dado a família que ele construiu, sabe? Então, assim, são coisas que as pessoas vão percebendo e aprendendo, né? Eles veem famílias lá que abandonam quando a pessoa fica doente. Deixa de ser família só porque ficou doente? Claro que não, entendeu? Mas eles talvez não se dão conta que quando essas famílias abandonam, a família que aquele paciente tem é o pessoal do hospital. Entendeu? Então, assim, começa a ser um pouco mais coração. Não deixa ser tão relaxado, sabe? E esse hospital que meu pai ficou é um hospital que quando você fala assim, fulano está no hospital tal, a pessoa já fala, tá em fase terminal. Mas não é porque a pessoa já tá muito doente, tá em fase terminal, não. É porque ali parece que vai morrendo aos poucos. Entendeu? Mas é porque já é hospital, gente. Hospital não é bom. Já falta carinho, já falta amor, né? Meu pai teve carinho e amor da família, mas teve que ouvir várias vezes enfermeira e médico falando que isso é normal, é emocional. E ele lá dando outro troço. Entendeu? Então, é um lugar que vai morrendo aos poucos, no físico e emocionalmente, porque a pessoa às vezes está se sentindo mal e não pode falar porque as pessoas vão achar que é palhaçada, entendeu? Então, eu acho assim, enfermagem, medicina, não é uma coisa que você coloca um currículo, vão te chamam, você tem que aceitar aquele emprego porque é o que tem para hoje, né? Você estuda, você se prepara para poder estar ali dentro. Você faz estágio, quer dizer, até o estágio você pode ver que não é nada daquilo que você sonhava e desistir, entendeu? E no estágio já mostra que as coisas não serão tão fáceis. Então, se vocês querem fazer, fazem por amor, não fazem mais por conta de dinheiro, não fazem pensando que vão fazer vários plantões e assim vai ter grana. Porque se você não tiver amor ao próximo, se você não pensar na dor do próximo, não é pra você estar lá. Entendeu? Então, assim, esse é o meu apelo. Meu pai já se foi, mas assim, tem muitos pais lá, que tem muitos filhos e muitas esposas sofrendo por estarem lá e por ver essas imprudências, essas negligências e esses descasos que fazem com os pacientes. Tá? Então, assim, é o meu recado dado para toda a equipe da área de saúde, apelo, sei lá, desabafo, não sei. Eu sei que, assim, meu pai não vai mais voltar, entendeu? Foi sabendo que a família esteve com ele até o fim, porque Deus quis, mas talvez, se fosse por um outro jeito, se cuidasse de outro jeito, talvez meu pai estaria aí. Tá? Então, assim, o recado que eu deixo, né, de vamos ser um pouquinho mais humano, vamos pensar que hoje é o meu pai, amanhã pode ser o seu, né, e tratar um pouco melhor, apurar um pouco melhor, porque a aparência, gente, não quer dizer doença. O meu pai estava lá doente, mas a aparência não era de doente, entendeu? E muitas vezes a pessoa tá com a aparência de doente e não tá. Então, assim, a aparência não diz nada. Então esse é o apelo que eu deixo e venho falar para vocês o motivo do meu sumiço também. Não tá sendo fácil, eu tô me recuperando ainda de todo aquele processo de ter ficado doente, mais o choque, porque metade da minha vida foi embora, né? Perdi metade da minha história e não é fácil, né? A gente tá vivendo cada dia um dia para poder ver como vai ficar, pedindo a Deus forças para se recuperar. Mas não tá sendo fácil. É uma força que uma tem que dar pra outra sem ter. Entendeu? Então, assim, eu tô dizendo que eu dei aquele sumiço, tô me recuperando fisicamente e emocionalmente, mas eu tô voltando, eu vou voltando devagar.
decidi fazer esse vídeo muito informalmente, realmente para explicar para vocês, porque até então eu tô um pouco sem tempo de parar, de me produzir, de fazer todo aquele esquema, como eu sempre disse, toda aquela gambiarra para poder gravar o vídeo para vocês, mas é por conta disso, não tá sendo fácil, muita correria, né? Fora o dia que você acorda bem e o dia que você acorda mais para baixo. Então, assim, eu tô voltando, tá? O canal, o blog, o meu trabalho como manicure, eles vão ser a minha distração, a minha força para seguir, juntamente com a minha mãe, com a minha filha, com as minhas irmãs, né? Mas eu vou voltando devagar, vou divulgando minhas coisas lá nas redes sociais para quem me acompanha, minhas fotos, tudo direitinho. Mas é para ter um pouquinho de calma, que eu ainda tô me recuperando, como vocês estão vendo. Eu realmente emagreci, né? Não acho que eu tô com semblante de doença, e acabei de falar que nem sempre a aparência diz alguma coisa, mas ainda tô me recuperando, ainda não tá sendo uma coisa assim, ainda não tô 100% não, tá? Mas vai ficar tudo bem, apesar dos pesares, tá bom? Então, gente, vim só dar uma satisfação pra vocês, que é esse motivo do meu sumiço. Quem tiver passado por isso, compartilha para que cada vez mais funcionários da equipe da saúde possa ver e tentar botar um pouco a cabeça no lugar, entendeu? Tentar amolecer um pedacinho do coração, ser razão, mas também ser coração. E quem estiver me assistindo da área da saúde, pensa isso também. E se você é completamente diferente do que eu tô falando, porque eu encontrei funcionários lá assim, passe para quem você acha que não seja. Porque também é muito ruim você trabalhar num lugar onde você trata bem o paciente e você vê o seu colega tratando mal. É difícil, entendeu? Então tiveram pessoas lá que ajudaram muito meu pai. Fisioterapeuta, principalmente, eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi autorização, mas ela deixou meu pai 100%, sabe? E assim, ela também sofreu com o pai dela. Então assim, hoje ela faz pelo pai dos outros o que talvez não fizeram pelo pai dela, ou que ela queria ter feito pelo pai dela, enfim. Tiveram pessoas boas, mas infelizmente a maioria não foi. Então assim, é muito ruim uma pessoa lutar, né, contra vários, né? Então é esse meu recado que eu deixo para todas vocês, e eu vou voltando devagarzinho, aquele sorriso vai voltar, porque apesar de tudo a gente tem que seguir, né? E até breve, se Deus quiser. Já tem bastante novidades para mostrar para vocês, mas eu preciso botar um pouco a cabeça no lugar, me recuperar, para quando sentar, mostrar para vocês o trabalho que eu sempre mostrei, que vocês sempre gostaram de assistir, tá bom? Beijos, belezuras, e até a próxima.